Olá, boa noite. Olha nós aqui, vamos começar a nossa live. Boa noite, pastora Dani Rezende. Pastor Douglas Jacome, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão nos acompanhando nesta terceira live, né, do Ministério Profético Aliança Real. Vamos lá, gente, vamos começar. E com pontualidade, viu, Alberto? O Alberto, muito obrigada pela sua audiência. Você aí é o melhor coach do Nordeste. Que maravilha. Muito obrigada por estar nos assistindo. Nós acabamos de cear e tá aqui o nosso pão da ceia. Matzah, é o pão ázimo, né? Pão sem fermento. Nós vamos explicar, viu? Vai assistindo aí que nós vamos explicar detalhadamente essa cerimônia, né, chamada Páscoa. Isso. E aí, você sabe por que nós estamos comemorando essa Páscoa hoje? Para responder essa pergunta da pastora Dani, nós temos que nos reportar o momento atual em que nós vivemos, né? Porque tem muito a ver com o dia de hoje. Né? E para falar sobre isso, eu vou ter que falar sobre o nosso calendário. Todos nós vivemos em função das horas e em função dos nossos dias, previsto ali no nosso calendário. Não é isso mesmo, pastor? Isso. Qual é o calendário que nós temos Nós aí? vivemos o calendário gregoriano. Gregoriano. Que foi posto pelo padre Gregório. Que ele Isso, trouxe pelo Papa Gregório, viu? Entendeu bem? E ele trouxe de Júlio César, olha só, antes era um calendário juliano. Então, veja só, vou explicar, hein? Então, esse calendário que nós seguimos é um calendário imposto pelo Papa Gregório XIII, né? Ainda no século ali 1542, por ali, mais ou menos, né? E ele reformulou um outro calendário que a humanidade seguia, que era um calendário juliano, imposto por Júlio César, né? Era um imperador romano, quase 50 anos antes de Cristo, né? Esse calendário juliano foi. Então, Gregório ele fez uma reformulação desse calendário para que ajustasse os tempos, né? A rotação da Terra em volta do Sol. Então, foi esse ajuste, por isso que nós temos o ano bissexto. O ano bissexto. Foi para ajustar. Tá bom, gente? Então, foi isso. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Sim, o que tem a ver com a Páscoa? E então, na época, né, no Egito, iniciou a Páscoa por causa de um evento lá no Egito. Mas espera aí um pouquinho. Vamos explicar, pastora? O calendário, hoje, no dia de hoje é 8 de abril de 2020. Sim. Mas existe um outro calendário que é seguido para determinar essa Páscoa, o dia da Páscoa. E é o calendário seguido, o calendário judaico. Né? É esse calendário que estabelece a data exata da Páscoa. Né? Então, hoje, nesse calendário judaico, hoje é o 14º dia do mês de Nissan. Nós vamos falar sobre isso, desse mês, e por que essa data, né? 14 de Nissan. Né? É exatamente isso daí que nós vamos estar explicando. Mas para falar sobre isso, nós vamos voltar lá no Antigo Egito. Nós vamos estar tratando aqui de alguns assuntos, né? Até para vocês se contextualizarem. Nós iniciamos falando do calendário, vamos falar da origem da Páscoa, vamos falar da comemoração dessa Páscoa logo em seguida, e falaremos da Páscoa de Cristo. E junto com isso, a ceia do Senhor, que nós comemoramos hoje aqui. Sim. Então, voltando ao Egito, a Páscoa precedeu um evento muito importante. Isso mesmo. Que são as 10 pragas ou 10 maravilhas. Não é, pastor? E precedeu a última praga, que foi aquele episódio sobre a marcação de portas com o sangue do cordeiro. Vamos explicar esse evento. Naquela época foi determinado
para que o povo de Israel escolhesse no 14º dia do mês de Nissan, que é um mês que era o mês da colheita da cevada. Isso. Um mês lunar. É isso. O calendário judaico, ele segue as fases da lua, né? E no Antigo Egito, as fases da lua eram importantes porque determinava a colheita, determinava a época do plantio, né? Então, e também as cheias e secas do próprio rio Nilo, né? Então, aquele povo, só lembrando, viu gente, o povo hebreu que foi para o Egito ainda na época de José, do Egito, filho de Jacó, permaneceu no Egito durante 400 anos. Imagina. E nesses 400 anos eles foram escravizados. Então, eles estavam lá escravos dos egípcios. Então, 400 anos é muito tempo, né, pastor? É uma coisa assim terrível. Mas o Senhor Deus ouviu dos céus o clamor e o sofrimento desse povo. Isso. E mandou, como todos nós sabemos, Moisés para libertar esse povo. E Moisés chegou para Faraó e falou: liberte o povo, porque nós precisamos louvar, nós precisamos honrar o nosso Deus na terra em que ele nos prometeu. E Faraó negou, claro. Deus, diz a Bíblia, diz que ele endureceu o coração de Faraó. E foi necessário aquelas 10 pragas, né, para o Egito. Mas para nós, para os hebreus também, são 10 maravilhas. São 10 eventos que caracterizaram aquele momento tão marcante na vida daquele povo e que é tão importante para nós também, enquanto cristãos. Isso. E aí, na 10ª maravilha, né, sobre o sangue do cordeiro, onde a família escolhia um cordeiro perfeito, novo, no máximo de um ano, macho, de primeira linhagem. Tinha que ser perfeito, hein? Tinha que Sem ser defeitos. perfeito o cordeiro, para que a família escolhesse e após o pôr do sol abatesse o cordeiro, o bezerro, né? Ou bezerro, e partisse entre a família. E detalhe, eles comiam as vísceras também. Tudo. Eles tiravam tudo, eles limpavam, colocavam tudo de volta e assava inteiro sem quebrar ossos. Isso. E o que sobrasse, olha, veja bem, e o que sobrasse tinha que ser queimado. Não poderia deixar para comer no outro dia. Porque a comemoração tinha que ser no 14º dia do mês de Nissan, não no 15º. Isso, exatamente isso. Então, toda essa ordenação, essas informações foram determinadas pelo próprio Deus, porque Deus falou que era para fazer daquela forma, porque à noite um anjo da morte passaria em todo o Egito e levaria todo o primogênito do homem e de todos os animais também. Todos os animais também. Tem gente que só pensa que era só das pessoas, mas não era não era só das pessoas. Foi o primogênito dos animais também foram levados naquela noite. Então eles prepararam o cordeiro, retiraram o sangue do cordeiro, colocaram o cordeiro para assar por inteiro, com as vísceras. Assado, hein? Assado. E aí pegavam o sangue e espinhavam na porta. Não podia ser na soleira, porque não poderia ser pisado. A marca tinha que ser nos umbrais das portas. Nos umbrais. Então, após a preparação do cordeiro, pegava-se o sangue e passava ali no portal, nos umbrais da porta, assim, em cima e também nas laterais. Menos embaixo, tá, gente? Era só nesses 2 locais. Então era bem específico. Por quê? Porque o anjo ia passar. E quando o anjo via
o sangue do cordeiro sobre o portal, ele saltava, ele passava por cima. Olha só, essa palavra é importante. Por isso é o nome Peça. Em referência a essa passagem do anjo. E aí se transformou na Páscoa. Perfeito? Olha, daí é que vem a origem do nome Páscoa. Ok? Né? Então, assim, a origem foi lá no Egito, fazendo um resumo, a origem foi lá no Egito, nesse episódio da 10ª praga, ou 10ª maravilha, com o sangue do cordeiro, para onde foi recolhido os primogênitos egípcios e salvo o povo de Deus. Então, a origem da Páscoa foi exatamente aí, nessa passagem dessa 10ª maravilha. Então, qual foi o evento, o evento em si? Então, o que caracterizou, o que marcou? Primeiro, foram essas 10 pragas. E segundo, que quando amanheceu, porque isso foi a noite toda, quando amanheceu, os próprios egípcios mandaram o povo hebreu embora. Vai embora, não queremos mais vocês aqui. Né? Expulsaram realmente os hebreus de lá, porque foi a última gota, vamos dizer assim, aquela praga, né? Para os egípcios. Isso. Para nós e para os hebreus, uma maravilha. Maravilha. Né? E isso foi muito forte. Sim, então precedeu a partir desse episódio. Essa é a origem da Páscoa. E o que significa esse evento? O que significou esse evento para os cristãos? Ou melhor, para os hebreus naquele momento? Significou a salvação e a libertação do povo. Porque a partir dali eles foram liberados. Foram libertos. Foi ali que eles puderam sair com alegria, ali todo aquele povo, junto com Moisés, e foram para o monte. Né? O sentido era ir para o monte, adorar a Deus, e em seguida irem para a terra prometida. Né? Nós sabemos, pela Bíblia, que demorou um longo tempo até chegar à terra prometida. Foram 40 anos de caminhada. 40 anos, hein? Foi 40 dias, não. 40 anos de caminhada, mas até o monte lá, para adoração a Deus, demorou menos. Né? Demorou menos. E tiveram outros eventos até efetivamente estarem libertos do exército de Faraó. Não esquecendo aquele momento da abertura do Mar Vermelho. Né? Que então, para o povo de Israel, a Páscoa foi a liberdade da escravidão. A partir daí, o povo hebreu passou a comemorar todos os dias 14 de Nissan, uma vez por ano. Essa comemoração entre o povo hebreu e agora judeu, ele passou a ser comemorado uma vez por ano. Né? E lembrando-se, remetendo a esse evento de libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. É exatamente isso que significa, é exatamente isso que marca esse evento. Né? E mais para frente nós vamos falar de Jesus, que também comemorou essa Páscoa. E lá mais na frente nós vamos contar um pouco mais. Então entendam bem. Essa foi a origem, não é isso, pastora Dani? Essa foi a origem do evento da Páscoa para os judeus, e em seguida também para nós cristãos tem um outro significado que nós vamos no decorrer aqui da live ir explicando e falando para todo mundo. Só acrescentando essa parte que eu acabei de falar, que nós aqui comentamos e falamos, tanto eu quanto a pastora Dani, ela está no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 12. Então, quando tiverem aí a oportunidade, façam essa leitura para compreender exatamente aquilo que nós conversamos e falamos aqui. Tá bom? O que nós temos para mais agora, pastora Dani? Então, como nós falamos sobre o 14º dia do mês de Nissan, nós temos na Bíblia exatamente
Jesus determinando de que seja esta data a comemorar a Páscoa. E nós vamos falar disso agora. Vamos falar disso agora. Quem tiver oportunidade, é 2 Crônicas, qual que é? Isso, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 19. Vamos ver. A pastora Dani vai fazer essa leitura desse pequeno texto aqui para vocês entenderem bem. Então, isso para mostrar para vocês que é apenas um dia por ano a se comemorar a Páscoa. E está aqui, ó, no 18º ano do... Opa, não. Vamos não ver é aqui. esse. Bem, essa é a outra parte. Vamos ver. Bem, o que a pastora Dani ela vai procurar aqui, mas o que ela está falando aqui é o seguinte, é porque na própria Bíblia estabeleceu isso. Eu acho que é Esdras 6, dá uma olhada, Esdras 6:20. Dá uma olhada lá em Esdras, que ele vai explicar para trás, tá? Aqui. Jesus. Depois de Crônicas. Exatamente. Então, Esdras 6:20, vamos ver se é essa passagem aqui. Creio que sim. É que na Bíblia tem registrado a data exata a ser comemorada. Não só isso, Deus fala claramente que essa comemoração é uma comemoração perpétua, que não podemos esquecer dessa comemoração. Ela é um decreto de Deus para a nossa vida, né? E ela precisa ser comemorada todos os anos. Eu sei que na nossa tradição aqui, ocidental, tem um outro costume, né? Não é comemorado uma vez por ano, no sentido de que eles estão muito ligados com a ceia do Senhor, tá? Mas a Páscoa ela deve ser comemorada uma vez no ano. É isso que determina a Bíblia. Tá? Nós estamos aqui na busca aqui, né, pastora? Porque a gente não prepara, a gente não treina, a gente junta os nossos conhecimentos e a gente entra num diálogo para que nós possamos aprender juntos. Mas lembrando, pastor, sobre a questão do que nós falamos do pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? E aí, o pão sem fermento... É importante. O pão sem fermento tem um episódio muito interessante. O porquê sem fermento. É para lembrar a necessidade da pressa de sair do Egito. Exatamente isso. Porque não deu tempo do pão crescer. Eles tinham que estar pronto. Para sair, para deixar o Egito. Então não teve tempo de fermentar o pão. Não teve tempo. E aí a tradição judaica permanece nessa questão de o pão sem fermento, e também na palavra do Senhor diz que é justamente para lembrar dessa pressa do povo, porque Deus havia avisado antecipadamente que eles iriam embora. Um dia antes Deus falou, não, amanhã vocês vão embora, acabou. Né? Então, esse pão sem fermento é uma característica muito importante, porque ela simboliza isso. É porque a pressa de querer sair, né? Era isso. Por isso que ele ficou sem fermento. Tem outros elementos, né, dessa ceia judaica, na verdade, dessa comemoração da Páscoa judaica, que representa, que tem uma representação, né? Por exemplo, qual é o outro aqui? A água salgada. A água salgada. A água salgada é para lembrar as lágrimas do povo judeu devido à escravidão. O suor derramado também pela escravidão. Porque, olha, o suor e as lágrimas. E pensa vocês, 400 anos, pastor, de escravidão, um jugo pesado, sofrendo, quanto choro, quanta lágrima não foi derramada, né? Quanto suor, porque eles estavam escravizados e tinham que trabalhar mesmo.
e trabalhar muito. Tem um outro elemento que era as raízes amargas, que também é um elemento representativo dessa comemoração, porque representava a amargura do tempo de escravidão que esse povo passou lá. Então, representava exatamente isso. Tem um outro, qual era lá? O vinho também não era fermentado. Não era, vinho sem fermento. Que é conhecido vinho cachê. É um vinho cachê, que era exatamente para representar da mesma forma, né, esse período de servidão aí do povo, né? Era isso também, é o mesmo sentido. Isso tudo são elementos que faziam parte... Fazem parte da ceia. Fazem parte da ceia judaica. E por que judaica? Por que nós vamos trazer, pastor, algo que judeus, se nós não somos judeus? O que acontece? Se nós tirarmos as raízes judaicas do cristianismo, o que nós temos? O que vai sobrar? Então, eu devolvo essa pergunta aí para os nossos colegas que estão aí, porque se nós não nos fazer lembrar dessas raízes daquele povo escolhido por Deus, diga-se de passagem, escolhido por Deus, povo judaico, né, que era chamado de hebreus, na verdade, se nós nos esquecermos daquilo, nós ficamos sem nada. O que nós temos? Né? Aí alguns podem dizer, nós temos Jesus. E quem era Jesus? E quem era Jesus, se não da descendência de Davi? E quem era Jesus, se não aquele que fez a última ceia com seus discípulos? E quem é Jesus, se não aquele que nasceu de um povo escolhido por Deus? Graças a Deus nós temos Jesus. Porque senão, pastora, seria só o povo judeu que teria salvação. Sim. Graças a Deus nós temos Jesus na nossa vida. Porque Ele nos garantiu o decreto do Senhor de que todos seriam salvos. É a mesma bênção que foi declarada para Abraão, que transformaria o povo seriam incontáveis como as areias do mar, da praia, melhor dizendo, né? Como as areias da praia. Então, imagine, nós fazemos parte da bênção que Deus prometeu para Abraão e que depois, ao escolher o seu povo, Jesus veio para nos resgatar, para nos tirar também do nosso Egito para a salvação e para vivermos eternamente com Ele. Foi isso que aconteceu. Né? Nós vamos estar falando um pouco mais aí, mas com mais detalhes. Agora nós vamos falar então, onde é a parte principal, sobre Jesus. Vamos falar então dessa Páscoa de Cristo, né? A Páscoa de Cristo. É isso. É isso. Então, para os judeus, a Páscoa que eles lembram todos os anos, uma vez por ano, é essa Páscoa relacionada ao evento da libertação e salvação do povo escravizado